Salve pessoal, Renatinho por aqui, mais um drop. E essa aqui é uma dúvida bem recorrente. Qual é a diferença relevante entre as chaves e os parênteses no retorno de uma função? Comentando um pouco aqui, você já deve ter visto as duas construções, uma com parêntese e a outra com a chave. E o que é isso afinal? Então, antes de tudo, essa é uma estrutura, foi um recurso sintático, né, que foi atribuído aí no ECMAScript 2015, também conhecido como ES6, quando foi adicionado aqui as Arrow Functions, que é a que vocês conhecem muito bem, que é essa estrutura aqui. Antigamente, os métodos mais antigos, a gente construía tudo em funções. Então a gente tem aqui uma function exemplo, e abrir aqui passava o parâmetro, e abrir um bloco. Então aqui dentro desse bloco a gente realiza alguma operação. Vê que a gente pode, por exemplo, atribuir aqui a essa função o retorno desse bloco vai ser atribuído nessa constante gato. Para quem já me viu falando sobre debug, eu sempre uso os dogs e cats, mas eu tentei deixar aqui tudo em português para ficar bem fácil de entender e não ter complicação em achar que uma palavra é específica do momento. Então, function é function mesmo. Então, vou escrever, mas se eu for atribuir um nome, veja que essa aqui não tem um nome, é uma function. E se eu quiser atribuir um nome, eu posso adicionar qualquer nome que eu desejar. Então, essa aqui é chamada de uma função anônima, porque ela não tem nome. Veja que entre o function e a passagem dos parâmetros não tem nada. Diferente dessa aqui. Essa aqui é uma função nomeada e essa é uma função anônima. Ok. Então, nos métodos mais antigos, a gente passava aqui a variável e a gente fazia um retorno. Por isso que tem as chaves e faz o return. Por exemplo, de alguma operação aqui. Da variável mais um é a operação que eu estou realizando dentro deste bloco. Também seria válido se eu colocasse aqui os parênteses. Então, return, abre parênteses e fazia a operação do retorno aqui. O que isso aqui nos ajuda? Nos ajuda a construir esse tipo de retorno aqui. Mas antes disso, nas arrow functions, vê que a construção é um pouco diferente. É function e passar a variável. Aqui na arrow function a gente atribui passando a variável com a setinha. Por isso que vem o nome arrow function. Então a gente pode passar direto essa mesma estrutura aqui de return var mais um, posso passar direto sem a palavra return aqui. Posso utilizar essa mesma estrutura com os parênteses. Lembra do parênteses aqui? Que é igual a esse. Os parênteses aqui. Posso utilizar com isso aqui. Esse parênteses significa o retorno. E isso também nos favorece, por exemplo, no retorno aqui, de fazer alguns cálculos aqui, um retorno mais elaborado, que leve mais algumas linhas. Então, se for apenas uma linha, você pode fazer direto. Pode, se quiser, atribuir. Algumas vezes o próprio VS Code vai eliminar esse parêntese, ele não vai achar necessário e vai deixar nessa estrutura de retorno direto. Mas se for em várias linhas, por exemplo, neste caso, ele vai atribuir os parênteses. Então, o parêntese ele é o retorno direto, não precisa da palavra return. Então, a gente tem aqui, se atribuir, então já deve ter percebido, se atribuir as chaves, isso quer dizer que a gente tem um bloco aqui dentro. E para que esse valor saia daqui de dentro, a gente precisa atribuir a palavra return. Então, por exemplo, desse de baixo aqui, a gente vai fazer qualquer operação aqui dentro antes e por final vai fazer o return da variável mais um, por exemplo. Como é que é isso na prática? Eu separei aqui o mock data. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, deve dar para ver bem legal. Fiz um mock data aqui, que ele é um vetor com dois objetos aqui dentro. Esses dois aqui, um teste e o teste 2. Poderia ter deixado assim também, se quiser, para facilitar o entendimento. Ele vai me reclamar por causa do pretty e tudo mais, mas veja que tem dois registros aqui. É um vetor com dois registros. Eu vou deixar como estava só para não ficar o erro ali.
Isso quer dizer o quê? Quando você observar lá, por exemplo, dentro do React, a gente realizar um map, quando utiliza essas chaves aqui, isso quer dizer o quê? Um retorno direto, exatamente. Então a gente não precisa da palavra return aqui. Eu também poderia, já que eu tenho apenas um elemento, escrevê-lo assim. Veja que esse parênteses aqui é desse aqui, ó, amarelinho com amarelinho. Eu poderia escrevê-lo assim também. Quando eu salvo, meu próprio VS Code já me sugere que fica melhor assim. Ok. E as chaves, Renatinho? As chaves, elas vão ser úteis. Eu vou criar um outro aqui, só para ficar fácil de comparar. A mesma estrutura, copiei, colei, mesma estrutura. Se eu utilizar a chave aqui, ele me reclamou, salvou e colocou um ponto e vírgula aqui. Ele me reclamou e veja que ele vai ficar acusando aqui. Por quê? Porque se agora eu tenho uma chave, isso quer dizer que eu tenho um bloco aqui. E ele precisa saber o que é para retornar. Então é necessário que tenha aqui a palavra return. Você pode ou não adicionar os parênteses em volta, lembrando da construção. Então, o que nos favorece? Se por acaso eu precisasse checar aqui dentro o if se o item é igual a algum valor. Então, faça esse return. Se não, faça esse outro return. Botar nada. Não. Este tecladinho, não. Vou salvar, só dar o espaçamento. Ele está reclamando porque esse valor não existe aqui dentro. Ignore esse erro. Vamos colocar assim, né? Se o item... Eu tenho alguma coisa nele? Item.name, pronto. Item.name, que é o que tem lá, foi igual a Renato. Só para ele tirar o erro. Pronto. Então, se o item... Percebe que eu fiz toda uma lógica dentro dessa estrutura, algo que eu não posso fazer aqui. Porque aqui é um retorno direto e aqui é um bloco. Então, toda vez que você utilizar um bloco, você vai precisar adicionar a palavra return. Muito favorece também se precisar identificar, poxa, está acontecendo aqui alguma coisa com o meu map, deixar do jeito que estava aqui, com as chaves, é um retorno direto, daí vai ficar idêntica de cima, certo? Quero saber o que está acontecendo aqui. Você pode adicionar aqui o JSON Stringify que o Túlio sempre usa, ou pode mudar isso aqui para um bloco temporariamente. Coloca aqui o return. Nesse momento a gente está idêntico o funcionamento, mas agora eu posso colocar aqui um console.log do item. Da mesma forma, eu poderia ter colocado um fragment nessa estrutura aqui, no retorno direto, que é igual lá de cima. Veja que ele reclama do return. Igual lá de cima, eu posso fazer o fragment. O fragment é essa estrutura aqui, que ele encapsula num bloco tudo que tiver. Então eu posso ter vários componentes aqui dentro que ele vai considerar apenas um por causa dessa estrutura aqui. E eu poderia colocar aqui o meu... Eu nem preciso da div nesse caso. Posso botar aqui um console.log. Opa! Com o item também funcionaria. Da mesma forma que eu também poderia colocar aqui o meu JSON.stringify. Então são as opções que eu estou dentro do return direto. Mas se eu precisar fazer algum tipo de lógica, estrutura, cálculo, eu vou precisar que seja um bloco. Então eu utilizarei as chaves, lembrando sempre de adicionar a palavra return. Então veja que ele manteve o mesmo funcionamento sem nenhuma reclamação. E eu poderia fazer aqui algum cálculo,
experimento e checar se o item é válido, não é, se adicionar alguma coisa ou fazer alguma depuração. Então, para resumo, as chaves, os parênteses são retorno direto e as chaves são blocos. Não se esqueçam dessa estrutura de function e das zero functions. Beleza? Então, ficando por aqui, até a próxima. Falou!